tudo bem com você? Como você tá? Pra quem não me conhece, o meu nome é Karina. E pra quem já me conhece, eu sou a Cacá Borges. Agora que já nos conhecemos, pode me chamar de Cacá. Esse é o Clubecast Tia da Estante, o seu clube do livro em forma de podcast. Quem nunca teve curiosidade, já pensou assim, o que será que os psicólogos leem? Será que eu dou conta? Será que eu consigo fazer a mesma leitura que eles e entender, ou até mesmo conversar tal como eles conversam? Então, para todas essas perguntas, esses pensamentos que passam aí na sua cabecinha, delícia cremosa, eu já trago a resposta. Sim, esse clube é para você que tem curiosidade de saber como que é ler um livro de psicologia, como que é consumir esse conteúdo e, por que não, como aplicar na sua vida, no seu dia a dia. E para me ajudar nessa tarefa de hoje, você está preparado? Eu acho que você não está preparado, não. Então se prepara, pega aí o seu café, pega a sua água, o seu chá. Eu não sei você, mas eu adoro um café com chocolate. E vem comigo, senta aí, se acomode da melhor forma para você, porque hoje eu trouxe uma convidada que, assim, você não mexe comigo não, porque eu sou do tipo de pessoa que, se mexer comigo, eu chamo a minha irmã. Eu sou dessa. Mexe comigo, eu vou chamar a minha irmã. E é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou chamar ela, que é a minha melhor amiga e é a minha irmã, a Tati. Quer dizer, ela não é a Tati, ela é a Tatiana Bacelar. Mas, para os mais íntimos como eu, ela é a Tati. Desde que eu nasci, você acredita que nós somos irmãs há tanto tempo assim? E ela é uma pessoa muito especial, porque é a minha irmã. Eu sou sangue do sangue dela, porque ela veio primeiro. Mas ela é uma psicóloga incrível. Nós dividimos muita coisa na vida, sabe, delícia cremosa? Dividimos a mesma profissão de psicologia, de intérprete de Libras, professora de Libras e muitas outras situações da nossa vida que são incomuns. Não somos gêmeas, né, Tati? Só de 7. 7 o quê? 7 aninhos de diferença. Só isso, basiquinho. E aí, estou com a minha irmã aqui, é um prazer te receber, minha irmã. Fica à vontade, seja bem-vinda. Hoje nós vamos matar a curiosidade das delícias cremosas e das gatas felpudas sobre como que é esse bate-papo nosso. Nós estamos assim super à vontade, super tranquilas, como se estivéssemos na cozinha da nossa casa. Só faltou o cafezinho, que eu chego na casa dela, ela já fala, vamos fazer café, ela já sabe como é que é. Então eu queria que você ficasse à vontade, seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui e hoje eu vou quebrar protocolos. Hoje eu já vou te presentear logo na chegada, porque eu sei que ela não estava esperando. Não mesmo. E aí é a minha linguagem do amor. A linguagem de amor dela é essa. Ai, gente, olha, eu sei que tá muito uma vibe aí de elegância isso, elegância aquilo. E sim, é deselegante você receber um presente e não abrir na hora, tá? Então você já pega essa dica, já abre na frente da pessoa. Imagina, não gosto. Eu sei que não tem nada a ver comigo. Olha isso. Maravilhoso. Que psicóloga que não gosta, gente, de uma papelaria, de uma canetinha, de um caderninho? Não sei, eu amo. Muito obrigada, Cá, amei. E sabe o que eu acho interessante, isso que você falou? Que tem um meme rolando aí, né? Mas o meu problema não é com você. O meu problema é com o seu... Mexe com a minha irmã. Encosta o dedo na minha irmã. E sim, gente, a gente não divide só tudo isso que a Cacá falou, mas a gente divide a mesma mãe. É real, a gente é filha da mesma mãe. E eu lembro até hoje, Cá, não sei se você sabe dessa história, a primeira vez que alguém me perguntou, não, mas peraí, os pais são diferentes? Não, vocês não são irmãos.
Quem falou? Vocês são meio irmã. Eu escolho a parte de cima, eu então. Nem meia, nem meio. O conceito não entrava, eu não conseguia entender. Nunca entendi. Porque a mãe nunca ensinou isso pra gente, não foi uma verdade na nossa família, no nosso contexto. É irmã sim, pronto e acabou. E aí eu achei interessante nós duas falarmos desse texto, porque os nossos papos são sempre alegres, descontraídos, e às vezes as pessoas pensam assim, como é que eu vou falar desse tema tão pesado sem traumatizar as pessoas, sem ser sensacionalista, sem ser pesado para elas também? Você tem que imprimir a sua identidade. Na nossa identidade a gente já é mais leve, a gente é descontraída, então eu acho que vai ser tranquilo nesse sentido. E anota, você vai ficar com vontade de ler. Se você já leu, você vai ler de novo. Eu quero aplausos, porque o objetivo desse clube é isso. Não venha para esse clube com essa consciência de que você vai assistir aqui e está suficiente, você está satisfeito. Pelo contrário, hoje eu combinei com a Tati da gente não contar babados. Hoje, diferente do último encontro, não vamos dar tanto spoiler assim, mas eu acho que as nossas reflexões serão muito necessárias e a gente segurou muito para não bater papo antes e não esgotar o assunto antes, para deixar algumas surpresas para esse momento também. E hoje nós vamos falar de uma situação, de um livro, assim como a Tati falou, muito pesado, mas é muito necessário. Nós não estamos aqui com o objetivo de só falar de horror, de só falar de situações indigestas e deixar aí na sua mão e você que se vire. Não, pelo contrário. Nós pretendemos trazer de uma forma que, se você estiver nessa mesma condição, se você já tiver passado por isso, há como remediar, há como lidar com isso. E do que eu estou falando? Estamos falando de um livro que conta a história de um episódio que aconteceu de 1903 a 1980, mais ou menos. Né? Não precisamos falar que a sua idade, né? Você quer. E aí, gente, aconteceu o seguinte, estamos aqui tirando da estante o livro Holocausto Brasileiro. Esse livro é incrível. Mas antes de eu começar a falar do livro, eu queria que você falasse pra gente qual foi a sua relação com o livro. Como é que você teve contato, acesso, como é que foi? Me fala aí. Então, talvez você não me conheça e não sabe que eu sou psicóloga, né? Acho que eu não lembro se a Cacá falou, mas eu me formei em outra instituição e eu conheci no segundo período uma professora que gostava muito da história da loucura no Brasil. E aí, as aulas dela eram aulas teatro, eu costumo dizer. Ela passeava pelo meio dos corredores, olhava nos nossos olhos, pegava nas nossas mãos e contava os casos da época que ela viveu na ditadura, quando ela estudava lá naquela universidade, como que ela fez para estudar. E aí ela me entra na história da loucura. História da loucura a gente fala que é a história da psiquiatria e psicologia no Brasil, tá? Então, quando eu me referi a isso, é disso que eu estou falando. E aí, ela começa a contar de um jornalista que se chamava Irã Firmino, de um câmera que se chamava Elvésio Rasson, e contar uma história de um documentário que se chamava Em Nome da Razão, e foi falando, até que ela vira e fala que tinha um livro, mas era muito antigo, que contava a história dos retratos de campos de concentração brasileiro. Aí eu, quê? Nunca tinha ouvido falar nisso. Assim. E aí ela fala que o livro assemelhava-se também a uma reportagem de jornal, depois eu descobri que é um livro-reportagem, e ele contava ali, ele denunciava coisas que aconteceu com a própria empregada dele. E eu, assim, eu não sou psicóloga à toa. E eu acho até legal eu falar isso com você. Às vezes você está assistindo esse podcast e você pensa assim, mas eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade, eu começo. Não engane. Às vezes você não achou o título,
o gênero de livro que combina com você. Você precisa descobrir. E o gênero de livro que combina comigo, que faz eu, assim, sentar por horas. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li um livro em um dia. É o livro que conta a história das pessoas. Não precisa necessariamente ser uma biografia, mas tem que contar a história de alguém. E por isso que eu falei que eu não sou psicóloga boa. Por quê? O dia inteiro eu passo ouvindo o quê, Brasil? A história das pessoas. Já sabe aí um defeito meu, eu não lembro mesmo datas. Eu esqueço data de aniversário, data de aniversário de casamento, é uma confusão. Mas se você me contar a sua história, acabou. Eu lembro ela com requinte de detalhes, né? Até o ponto de uma vez uma paciente falar assim, gente, como que você sabe isso? Você me contou, mas é possível que você lembre. Lembro. Então, é algo que me prende a história das pessoas e eu lembro com requinte de detalhes e é muito gostoso, me envolve. Acabou a aula, eu corri para a biblioteca da faculdade. Fui eu com a minha carteirinha, estava lotada de livros. Peguei e não era essa capa aqui. Era uma capa bem antiga mesmo. Então me chama mais atenção ainda. Com aquele cheiro de livro velho, aquelas páginas amareladas. E sentei ali na pracinha e já fui lendo e fui consumindo aquilo. E aquilo foi me tomando de um jeito. Eu falei assim, uau, essa é a história da psicologia que não foi contada. Eu não acredito. Porque às vezes você vê um psicólogo na rede social, um coach, um terapeuta, você olha e fala assim, gente, que profissão incrível, que bacana. Mas nem sempre foi assim. E aqui conta tudo. Depois disso, eu comecei então a me interessar por mais coisas, até que caí no colo de Dani. Ela não sabe, mas eu chamo ela de Dani, que é a Daniela Arbeck, que também fez um livro de reportagem, a minha capa é diferente. Sobre a mesma situação. Claro que ela revisitou, né, o que o Irã Firmino fez, revisitou uma matéria mais antiga também de jornal. E por que eu gosto tanto e você vai sentir tranquilidade em ler? Primeiro que os dois jornalistas são parciais, eles contam o fato que realmente aconteceu. Então você pode ficar tranquilo que não é nada emocionado assim, ela achou, ele achou que seria isso. Não, tá? Então você pode ler tranquilo, que é de fato, eles estão contando o que aconteceu. Se você procurar investigar numa matéria de jornal da época, eles vão estar contando. Então isso é muito legal. Você sente segurança para ler algo coxa. É verdade, é um fato, tá? Segundo, que por ser jornalista, ela usa uma linguagem extremamente acessível. Claro que o do Irã, ele sofreu revisões, eu imagino que na época que ele escreveu, ela tá curiosa que ela não tem. Não aguenta, esse eu não sei. Ela não tem, gente. Ela não tem. Então, pode ser que ficou um pouquinho mais rebuscado pela linguagem que a gente imprimia na época, né? Mas tranquilo, dá pra entender. O dela, não dúvida nenhuma, você vai ler assim com muita tranquilidade. Então isso é uma facilidade. E essa mulher tem uma capacidade de te envolver. Tanto que a Cacá falou assim comigo, pensei em tal livro, e temos tanto tempo. Eu falei, olha, o da Dani, você simplesmente vai ler numa sentada. Tô mentindo? Não. E foi como? Uma sentada. Pois é, você senta. Gente, só que só tem um problema. Se você for uma pessoa um pouco mais sensível, não leia em público. Eu no 62, o busão. Desculpa. Né? Tem isso, então você realmente pode se emocionar. Mas é um livro que é importante a gente ler. Por que é importante a gente ler? Obviamente ela não vai dar assim, tantos detalhes para virar algo sensacionalista. Mas você vai se transportar para essa época. E por que é importante a gente lembrar? Para a gente pensar e assim, nós não vamos voltar a cometer isso. Nós vamos nos proibir de deixar isso acontecer novamente. Então, essa é a importância da gente estar por dentro desse tipo de assunto e revisitar esse tipo de conteúdo, sabe, Cacá? Mas eu acho que ainda nós não esclarecemos para Delícia Cremosa e nem para suas gatas que eu pulo o que exatamente nós estamos falando. Do que nós estamos falando?
das atrocidades, né? Então, assim, a Daniela, ela escreveu esse livro que conta os horrores que aconteceu aonde, Tati? Em hospitais. Hospital. Então, assim, tenha em mente de que tudo isso que nós vamos falar e conversar hoje é um espaço deveria ser acolhimento, atendimento, de ambulatório, cuidado. Olha o nome dos maiores hospitais de qualquer cidade. Santa Casa, uma casa que é santa, né? Assim, que era para ter muitas santas casas eram cuidadas por freiras, né? Sim. Então é um lugar de acolhimento que você falou, cuidado, atenção, mas em algum momento perdeu o objetivo e tornou-se um objeto, e quem foi mais prejudicado e dizimado com isso foi mais de 60 mil pessoas, entre elas crianças, né? Sim. E curioso, eu falei que eu não ia trazer babado, mas já tô trazendo. A gente não aguenta. A gente não. Eu sou dessas. Do lado do hospital foi construído um cemitério. Ou seja, já tinha-se um objetivo em mente. Tratamento? Calma, Delícia Cremosa. Começou sim, lá em 1903, com essa ideia, nessa pegada de fazer tratamento. Lá em Barbacena o clima é mais ameno, é mais fresco. Então, o Rio de Janeiro, que na época vivia aquela crise sanitária das vacinas e tudo mais. Eu não sou expert em história não, mas depois você pode até me ajudar também. Vai lá no perfil @famosacacá, coloca lá, conta a sua experiência, o que você sabe daquela época também, vem participar do clube com a gente. Então, a elite do Rio de Janeiro precisava também desse espaço, de um lugar para chegar, dar um relax na mente. E aí, já que Barbacena não conseguiu ali um espaço para ser a capital de Minas Gerais, recebeu como prêmio de consolação. Me perdoa que eu sou assim, eu falo assim, tá? Eu sou bem à vontade. Como eu disse, nós estamos tomando um cafezinho, né, irmã? Né, minha irmã? E aí, Barbacena recebe, então, esse prêmio de consolação para receber ali como espaço onde foi criado o Colônia. No início, o objetivo estava sendo cumprido, era isso mesmo. Era um espaço de acolhimento, de cuidado, mas em pouco tempo fugiu, então, do objetivo principal. E a Daniela, Tati, quando ela pensou em criar e fazer toda essa reportagem, é porque ela teve acesso a fotos e a material que o Luiz Alfredo, em 1961, ele já estava denunciando essa situação toda que aconteceu lá no Colônia. Então, a Daniela teve acesso, um psiquiatra lá, que ela estava fazendo uma reportagem com ele, e aí ele mostra essas fotos para ela e ficou choquita, não acreditou, como assim? Não. E a ideia da Daniela, Tati, era dar voz. Porque na reportagem que foi publicada no Cruzeiro, na revista, né, nas filmagens de Irã Firmino e Elvésio Raton, conta-se a história. É difícil, é pesado, mas ainda assim o personagem não fala, não explica, não conta. E é claro que recentemente nós temos nas plataformas de streaming que foi lançado, você pode buscar o Holocausto Brasileiro, e aí você consegue observar não apenas relatos dos pacientes, mas de funcionários, de pessoas que estavam ali em contato. Então, o principal objetivo da Daniela foi isso. Como assim que isso acontece? No meu estado, a minha geração não sabe, eu preciso fazer alguma coisa. E é muito curioso porque ela estava com um bebê, fazia assim, pouco tempo, acho que é 4, 5 meses, Gente, um bebê demanda muito, eu tenho 2 bebês, demanda muito da gente, é muito intenso. E ela falou, e tanto que no livro, nas páginas iniciais, ela faz essa dedicatória ao filho dela, porque ela passou muito tempo mais longe dele, naquele momento em que ele mais precisava dela, para fazer esse trabalho, essa reportagem.
que também não foi assim. Fiz a reportagem, logo já publicou, deu aquele sucesso, também não foi assim. Teve um processo aí de divulgação, ela fez o trabalho que fez, um tempo depois que ela ganhou os prêmios que ela ganhou. Até porque o título que ela escolheu dar para o livro dela, né, é diferente do Irã Firmino, né? Então, percebe que os títulos têm a ver com suas épocas, né? Ele é em 1980, né, por ali. Então, nos porões da loucura, a gente, naquela época falava assim, loucura, e falava em porões. Era até comum ter, né, assim, as pessoas tinham acabado de sair da ditadura, por exemplo. Eles falavam muito nos porões da ditadura, né? Sim. Então, deixa eu contar nos porões da loucura. E a intenção dos livros também é diferente. O dele tornou-se livro, mas era uma reportagem de jornal. Então, a intenção dele era denunciar e acabar com isso, ou vamos fazer pelo menos alguma coisa com isso, até porque agora me fugiu o nome do jornalista anterior a ele, que já tinha tentado isso em 1961. Isso. E aí, o dela é uma ideia diferente, outra época. Eu entendi. Relatar, né? E eu não sei se você sabe, mas ela sofreu hate, a gente pode usar assim, né? Cancelada. Por quê? Ai, que exagero, gente. Holocausto brasileiro? Onde que aconteceu? Tá, fala aí, quero saber. Acho muito pesado você usar essa expressão. Então, era coisas que ela ouvia, lia nas redes sociais dela, mas ela encarou esse nome, porque só assim eu vou conseguir chamar a atenção de vocês e fazer com que vocês leiam, pelo menos querer saber o que está acontecendo. E eu acredito que ela alcançou o objetivo dela, até porque hoje a gente já tem 2, se eu não me engano, ou 3 plataformas de streaming que fez séries, tanto documental como parte fictícia, né, e parte real, até como história de romance. Então, ali foi uma porta que ela abriu para quem quiser falar desse tema, inclusive a gente está falando aqui agora por conta dela. E o curioso, Kátia, eu não tinha te falado isso, desde o dia que eu fiz o convite e você aceitou, e foi a Tati quem escolheu o livro para esse encontro de hoje, ela que tirou da estante o Holocausto Brasileiro, e eu fiquei pensando, falei, por quê? Por que falar desse livro? Como? E aí a gente tem que tomar esse cuidado, eu tomar esse cuidado, para não pensar assim, mas todo mundo já sabe. Opa, não é todo mundo. Todo mundo dentro da faculdade, dentro da universidade, talvez. Nem assim não posso generalizar. Mas aí eu me questionei, será que você sabia disso, Delícia Cremosa? Será que as gatas felpudas sabiam disso, Tati? Em parte sim, porque nós já começamos esse trabalho o ano passado. Nós tivemos a oportunidade de estar lá no museu, né? Museu da Loucura, lá em Barbacena, que fica no mesmo lugar onde é o Colônia, o hospital. Não usa-se mais esse nome. Hospital, que é esse, não é? Hospital psiquiátrico. É uma instituição governamental, então tem um nome. Sim, então ele ainda funciona, mas não da mesma forma que era antigamente. Então é totalmente reabilitado, totalmente transformado. Até porque são metros e metros e metros, né, construídos, uma construção muito bem feita, um espaço muito bom, e eles reaproveitaram então para cuidar da saúde pública, tanto da comunidade ali e da circunvizinhança, né? E quem é que parava, quem é que ia para esse espaço? Então, a finalidade na época se chamava manicômio, a gente não falava hospital psiquiátrico como a gente fala hoje, né? Então, Machado de Assis, inclusive, tem um livro, depois outro livro que vocês falarem aqui outro dia, que a pessoa que cuidava de quem estava no manicômio era o alienista, que hoje a gente conhece como médico psiquiatra, né? Então, esse médico vinha cuidar dessas pessoas e ele começou a perceber que nem todos conseguiam ficar ali em comunidade ou na casa, porque às vezes a família não tinha recurso mesmo, não tinha jeito, até traquejo, manejo, para lidar às vezes com pessoas em situações de crise, de surto, de emergência, de urgência. Então algo tinha que ser feito.
O ideal era recolher essas pessoas, ela ficar em tratamento por um tempo, num lugar propício, com pessoas preparadas, com todo um aparato, né? Não só um corpo clínico, mas medicação, o tipo de terapias que seriam aplicadas com essas pessoas. É como se fosse um processo de reabilitação e depois você reinsere ela na sociedade. Ainda hoje a gente não consegue fazer isso na sua totalidade. É importante lembrar, nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Falei o nome de marca que não podia, já era, patrocina a gente, mas enfim, fica a dica. Mas a gente ainda não tá com essa bola toda, ainda não é feito no molde que seria o ideal. A gente faz no modo que dá, é o modo da vida real. É diferente, tá? Então, se você é estudante de psicologia, já vai desangustiando aí, se é que existe essa palavra, porque o seu paciente não está em nenhum livro descrito como está. Aquilo ali é uma orientação, um guia, você vai fazer o máximo que você vai conseguir, mas ele vai ter as particularidades dele, porque ele é um indivíduo, é uma pessoa. Eles batem com isso, mas o que eles percebem também? E hoje também acontece. Para a família, um alívio. Para quem trabalha com pessoas assim, é um mar de delícias. Essa pessoa não está mais aqui. E essa pessoa acaba caindo no esquecimento. E você, só de lembrar, você pensa, Deus me livre, fulano. Então, eu não acredito que foi assim de cara, vamos fazer isso. Eu acredito que foi acontecendo e ninguém conseguiu parar em certo momento. Então, o que eu faço? Eu sou um dono de fazenda. Engravidei a minha empregada. Isso não acontece hoje em dia. Não. Isso só acontecia naquela época, tá? E ninguém pode saber. O que eu faço com ela? Eu não sou tão mal a ponto de mandar matá-la, mas eu não posso assumir. Imagina na sociedade, se hoje já é escândalo, sim, olha que interessante Imagina na época, então. Então, o que eu vou fazer? Que você conversa com alguém, tem um lugar lá em Barbacena e tem um trem que chama trem de doido, que você coloca essa pessoa a tal hora, ela vai chegar lá a tal hora, ninguém vai fazer nenhuma pergunta. Só com passagem de ida? Só com passagem de ida, não precisa nem mandar documento se você não quiser. E se você mandar documento, dinheiro perfeito. Então, peraí, você quem? Médico, né, que mandava, não é? Sim? Ou qualquer pessoa que mandava? Qualquer pessoa conseguia mandar, né? E aí era custeado pelo Estado, né? Claro que quem tinha mais grana investia de alguma forma ali. Talvez inicialmente tinha um trato diferente. Mas que o dinheiro manda, a gente sabe. Então, possivelmente, por isso que eu tô falando, eu não acredito que foi um movimento friamente calculado, vamos fazer isso. Foi acontecendo, eu tenho dinheiro. Aí eu dou, você cuida dela, não tem. Não, mas tá ficando caro, vocês estão cuidando dela? Paro de mandar, de injetar esse dinheiro, né, que a gente não sabe o que era feito com ele. Nós visitamos o local, até hoje tem dinheiro dos internos, né? Não sei se na época chamava assim, hoje a gente chama de paciente. Dos pacientes tinha dinheiro, tinha aliança, carteira, documentos, então algo vindo deles não era descartado, mas possivelmente devia rolar muita propina. Isso também não está muito claro pra gente aqui, mas nós sabemos que é algo que acontecia na época e acontece nos dias de hoje. Então a pessoa chegava, ela já fazia aquele banho de higienização. Cortava o cabelo máquina zero, bem curtinho, deixava careca a pessoa. Quanta diferença da Segunda Guerra Mundial, né, Tati? Pensei nisso, né, no seu podcast com a Yara, foi do Vitor. O nosso primeiro encontro foi com a Yara e nós conversamos sobre o livro Em Busca de Sentido, em que fazia-se o mesmo com os prisioneiros lá no campo de concentração. Pois é, e ali imediatamente já tirava a roupa dela e já colocava um uniforme. Só que assim... O azulão, né? O azulão. Só que diferente, por exemplo, de alguns lugares, ganhava um número, um nome. Ali você já perdeu a sua identidade. Alguns deles eram rebatizados pelos profissionais ali do hospital. Porque pra gente é algo muito natural você dar nomes, né? Se você acredita, por exemplo, no criacionismo,
Deus escolheu o homem para dar nomes aos animais, a flora, a fauna, tudo que estava ali. E quando a gente não sabe o nome de algo ou de alguma situação, isso é extremamente angustiante para a gente. Então, uma coisa que o próprio psicólogo ajuda a pessoa na terapia é nomear os eventos que estão acontecendo. Fala, é isso que está acontecendo. Porque a partir do momento que você sabe, então eu sei lidar. Então elas colocavam nomes, João, José, Maria, enfim, Bebeto, davam ali os nomes, rebatizavam, até para elas entenderem, entender de quem você está falando, qual paciente surtou, teve crise, né? Então, eles chegavam ali e eram submetidos aos tratamentos. A gente também não pode esquecer que muitos dos tratamentos que eram feitos na época era padrão ouro de tratamento. O que significa padrão ouro? Significa o melhor tratamento existente para aquele tipo de moléstia. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, eles não eram extremamente monstruosos só por prazer. Se a gente pegar no caso de hoje, é a mesma coisa hoje eu virar para você e falar assim, você tá com tal doença? Tô, então vamos ali que eu vou levar você naquele médico, ele te trata com sanguessuga. Você vai ficar horrorizado. Mas na época não era um tratamento que se fazia. E aí eu tô aqui pensando, e no futuro? No futuro, quando a ciência estiver ainda mais avançada, olhar pro presente que vai ser passado, né? Como assim fazia o tratamento dessa forma? Como assim combinava 3 medicações, uma para eliminar o efeito colateral da outra? Não é possível. Eu imagino isso também, porque a evolução da ciência é isso, tá? Mas qual que era então a atrocidade se alguns métodos eram o melhor padrão que tinha para a época, apesar de hoje a gente ver que era cruel? É porque eram usados em pessoas que não tinham nenhum tipo de transtorno psiquiátrico. Eram prostitutas, pessoas que foram achadas na rua sem documento, eram desafetos políticos. Você está crescendo, eu não gosto de você, mas eu ainda tenho um poder maior que o seu, coloco você lá. Como a gente falou, lembrando que é época da ditadura militar. Sim, né? Então era um cala-boca. Aquele lugar era um lugar de calar a boca das pessoas. E quem ouve louco? Né? É a mesma coisa, hoje a gente já tem um projeto Inocência, mas é a mesma coisa, você prende alguém e você pergunta para a pessoa, por que você está presa? Eu sou inocente, eu não fiz nada. Então você perguntava, o que você está fazendo aqui? Não, eu não sou doido. É um discurso do louco. Então, mais ele ficava, então ele não precisava dizer nada, porque o que ele dissesse seria o quê? Silenciar. O mais interessante que eu tô lembrando aqui, Tati, que a Daniela descreve um personagem que ela entrevistou ele e ficou lá durante 40 anos. 40 anos. Porque ele não falava. E aí, depois de 40 anos, alguém perguntou a ele por que ele estava lá. E ele disse, porque acham que eu sou mudo. Nós somos intérpretes de Libras e professoras de Libras e perguntam, né, sobre o surdo. O surdo tem voz? Tem voz. E nesse caso a pessoa nem mudo era. 40 anos, ninguém perguntou pra ele. Nada. Inclusive eu tenho 41 e eu nunca vi um mudo pessoalmente, que é uma coisa que a gente fala muito, que é um termo, por exemplo, que hoje a gente sabe também que não se usa, que é o surdo mudo. Por quê? O surdo não é mudo, ele tem voz. Mudo seria se ele não tivesse voz nenhuma, tá? Ele não tem capacidade de falar, né? Sim, mas eles têm capacidade de falar. Alguns reproduzem algum tipo de som. Então você já aprende mais essa aí, tá? O surdo fala, e tem alguns que falam muito bem e falam até mais do que a gente. Fala com a mão e com a boca. Com a mão, com a boca, com as expressões faciais. Mas enfim, então eram levados para lá pessoas surdas, porque na época ficou-se proibido do surdo usar as mãos, porque é uma época na medicina que descobre que o aparato auditivo é diferente do aparato vocal, que um não depende do outro. Então, espera aí. Se eu treinar o surdo, ele vai falar? Sim, vai. Só que se ele usar a mão para sinalizar, para fazer a língua, hoje que a gente chama de língua brasileira de sinais, eles achavam que a pessoa ia ficar preguiçosa, então ela não falaria. Eles amarram as mãos da pessoa surda para que ela fale. Porque olha no estereótipo do que é louco, se não parece, pegava essa pessoa e colocava lá. Mas ninguém foi olhar se ela tinha algum transtorno psiquiátrico, por exemplo. Não era feito, então, uma
acolhimento. Por exemplo, triagem, a gente chega, né? Uma triagem. Chega no hospital, você é recebido por um profissional, normalmente um enfermeiro, que vai ali, o que você está sentindo, temperatura e tudo mais, e encaminha para o médico fazer a avaliação em si, né? Então, esse preparo não era feito, não tinha nada disso. Pode até ser que era feito, porém não era levado em consideração, assim. E dependendo do dia que o trem de doido chegava, eram muitas pessoas. Muitos e Né? pouquíssimos funcionários para dar conta de tudo. A proporção era mais ou menos de um funcionário para 200 pessoas. Por aí, né? Então, é o que é relatado. Que eles contam, a Dani entrevistou também alguns funcionários, eles contam de cabeça, mas vai saber se era isso mesmo, se não era mais. Eu fico né? pensando até se não tinha funcionários que não sabiam ler e escrever. Possivelmente. Até porque eu lembro de ter ido numa palestra de uma pessoa que trabalhou lá, ela foi uma pessoa muito influente, e a gente não pode esquecer que nós, psicólogos, também participamos dessa loucura, tá? Então, falava-se muito mal dos psiquiatras, falava-se muito mal dos enfermeiros, e falava-se muito mal de quem estava na portaria, na recepção, na cozinha. E aí, eu perguntei para os psicólogos. Não, os psicólogos que estavam lá não eram psicólogos. Era algum aliado militar que queria subir de cargo e simplesmente eu pegava e colocava uma plaquinha, você é psicólogo. Então, quem cometeu essas atrocidades não foi um psicólogo de verdade, foi um militar. Desculpa, não engulo história. Sabe por quê? Porque isso acontecia em todas as esferas, em todas as camadas da sociedade. E como que eu vejo isso? Eu não estou desculpando o profissional da área da saúde que também foi conivente com essa situação, mas em certa medida, vem junto comigo se não faz sentido a gente pensar assim. Vamos lá para essa construção de pensamento, tá? Eu me recordo que quando eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar numa loja que eu amava. Lá no interior de São Paulo, eu era vendedora, amava trabalhar ali, mas eu era menor aprendiz. O impasse era, quando eu fizesse 18 anos, eles me contratariam como vendedora ou eles me mandariam embora. Eles não sabiam o que fazer comigo. Mas gostavam de mim, eu gostava deles, era um lugar muito agradável mesmo de trabalhar. Entretanto, eles já tinham 2 vendedoras e uma caixa. Então ficaria insustentável para eles. Hoje eu sei, né, já tentei empregar alguém, os impostos são exorbitantes, seria muito difícil contratar uma outra vendedora de carteira assinada, tudo bonitinho. No dia que eu fui ser dispensada, é horrível, gente, você faz aniversário no outro dia, você é mandando embora, é desse jeito. No dia que eu fui mandar embora, o seu Martins, que era o meu patrão na época, hoje ele já é falecido, ele me levou então até a sede do menor aprendiz, lá da nossa cidade, que chamava Patrulheiros Mirim, e é tipo entregar, toma, vim devolver. Pega que é seu. Só que eu gostava tanto dele, da esposa dele, das minhas colegas de trabalho. Eu sei que é difícil pra você imaginar alguém que gosta de um lugar assim. Eu gostava. Eu era tão bem cuidada, tão querida ali, que eu comecei a chorar. Eu não tinha outra resposta. Eu não quero sair e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, tá, nós vamos pensar em alguma coisa. Eu falou pras meninas, não, cancela tudo, não vou mandar essa menina embora, não. Entra no carro e vai embora comigo. E aí, a solução que demitida e readmitida. A solução que ele encontrou foi de me contratar como empacotadora. Mas lá não tinha empacotadora. Porque o salário de vendedora era muito alto. Mas eu nenhum dia trabalhei no pacote. Eu vendia mesmo, e eu vendia muito bem. Graças a Deus, isso não é orgulho. Eu ficava sempre em primeiro lugar de vendas. Ou seja, isso é um desvio de função. Agora, pergunto a você, você está num trabalho que você gosta, um salário que te ajuda, mantém você, a sua casa e a sua família, e o seu chefe te propõe, você vai fazer outra função. Eu não questionei. Eu nunca questionei o seu Martins. Eu nunca tive raiva dele por conta disso. Mas na minha carteira o tempo de vendedora é diferente. Quando for aposentar, por exemplo, esse tempo aí de contribuição é diferente de um cargo para o outro. Mas eu nunca achei ruim com ele. Então, será que talvez também não possa ter acontecido isso lá, né? A gente vê, na primeira história da Dani, é uma moça que acabou de chegar, acabou de ter essa oportunidade incrível de trabalhar num hospital imenso no interior das Minas Gerais, naquela época, concurso público,
tá? E a mãe dela, de jeito nenhum você vai ser costureira, de jeito nenhum você vai trabalhar aqui nos tecidos como eu trabalho dentro de fábrica o dia todo, é a oportunidade da sua vida. É tão fácil a gente estar aqui numa posição de julgar eles naqueles moldes, do jeito que eles pensavam. Então, de novo, eu não estou desculpando ninguém, mas explica muita coisa se você tentar. Isso é empatia, tá? Se você não sabe. É tentar pensar dentro do sapato do outro, tentando vestir a pele da outra pessoa. Tanto que professores de história, até nossos professores dentro da faculdade, nos orientam. Vai voltar no passado com a cabeça do passado, tentando entender o contexto da época. E essa provocação, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui é muito interessante, né? Porque é isso que a Tati está falando. Quantas vezes nós... eu estava assistindo algumas gravações falando sobre essa temática e, inclusive, a Daniela, ela se questionava e ela questionou muitas pessoas. Quem que é a culpa? E a resposta a conclusão que ela chegou é que a culpa é da sociedade, né? Ou seja, nossa. E muitas pessoas nesses vídeos, nesses conteúdos que eu absorvi, que eu consumi, falavam assim dos funcionários, das enfermeiras, porque as enfermeiras... Gente, vamos entender que eles estavam tão dentro do sistema, né? Porque é uma instituição, a institucionalização, fala essa palavra aí. Institucionalização. Ela consegue, eu não. E aí essa palavra que ela disse, isso quer dizer o quê? Não é muito diferente do que acontece hoje. Você faz tanto parte do sistema que você não consegue se separar dele. Por exemplo, tenta hoje abrir o seu celular e questionar a rede social para você ver. Muitas pessoas vão ficar chateadas com você, vão falar assim, mas é o único momento que eu tenho para distrair. Mas é a única alegria do dia para mim entrar no aplicativo X e dar bastante risada. Porque ela faz tanto parte desse sistema que questionar ele, ela estaria traindo, ela estaria sendo infiel, ela estaria sendo ingrata a esse sistema. Nós fazemos isso hoje. Eu lembro que quando nos livros de história, a disciplina que eu amava muito na escola, né? Por que será? Já olha aí, de história de novo. Falavam sobre a revolta da vacina. Gente, como assim revolta da... Essas pessoas... Agora, olha, hoje teve revolta da vacina. Não estou falando se é certo ou errado, mas a gente precisa se questionar. Eu entendo essas pessoas, elas foram questionando. Mas por quê? Por que tão pouco tempo? Como assim? Isso, de certa forma, não é ruim. A gente aceita tudo muito pronto. Foi o que aconteceu aqui. A gente foi aceitando e as pessoas foram entrando no padrão do que já estava. Né? Eu lembro, Cacá e eu, nós somos cristãs, né? E eu lembro um dia, num acampamento de adolescentes, não sei se você vai lembrar desse dia, o nosso pastor, ele fez o nome dele, pastor Antônio Carlos Guidolin. Beijo, Guido. Ele fez uma palestra para os adolescentes muito interessante. Ele virou e falou assim, isso aqui é uma bomba, tá? É só você tocar nela que você morre. Aí, é só isso. Tocou, morreu. Então tá. Quem vem? Aí levantava um, tocava, morri. Levantava outro, tocava, morri. Ninguém questionava. Lá vai quem? Tatiana Bacelar, que na época era Tatiana Lima Vieira. Levantei. E se eu não quiser? Tinha que ser ela. Fica a seu critério. Então eu tenho o critério de não querer tocar nessa bomba e morrer? Tenho o critério, você pode escolher. Adivinha o que escolhi, gente? Morrer. Mas eu questionei, pelo menos. E aí, então, olha que interessante. Tá ligado na história dos livros. Espera aí que eu vou chegar lá. O próximo adolescente que veio após mim... entendi. A Tati falou que se eu não quiser, eu não preciso tocar, certo? Ele, certo.
Se você tocar, você morre. Ele, eu não quero tocar, então eu não quero morrer. Ele, muito bem, você viveu. A Tati foi o Luiz Alfredo e o próximo adolescente foi Irã Firmino, o próximo é o Bécio Ratão e o próximo Daniela Arbeck. Exatamente. Então, se você está aí fazendo qualquer trabalho, não importa onde você esteja, e qual bandeira você levante, seja da sua minoria ou da sua maioria, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, não deixe de fazer. Continue falando, continue expondo, continue ensinando as pessoas. Porque você fica assim, mas eu tenho tanto poucos seguidores, é tão pouca gente vendo, não tô ajudando ninguém, eu vou parar. Não pare, continue. Sabe por quê? Porque enquanto você está desistindo, você não está falando, aquele safado sem vergonha, charlatão, está ali todo dia, como diz Izquierdo. Então, faça você a sua parte, porque alguém vai ouvir, e aí daqui a pouco ela cresce, com o passar do tempo outra, e foi aquela sementinha que você plantou, assim como eles vieram fazendo desde 1961, e hoje a gente pode sentar aqui e falar que isso é história, isso não é mais a realidade, nem só do mundo na sua totalidade, mas nem do Brasil, pelo menos do Hospital Colônia. Interessante que eu não sou de Minas Gerais, mas eu adotei Minas Gerais para mim, eu adoro esse estado e não é um fato exclusivo. Isso é importantíssimo, porque fica parecendo que é só a gente que é ruim, né? Só Minas Gerais, só mineirinho. Mano, é só a gente não, viu? Isso aqui acontecia no mundo. Era no mundo, vale lembrar. Mas é porque aqui realmente vinha até pessoas de fora, né? Sim. Então, eu ia falar nível Brasil, ela que já ampliou nível mundo. Sim. Exatamente, tanto que o Franco Basaglia, né? Isso. Fala aí. Ai, Cacá, Eu garro nas palavras, gente. É Franco Basaglia. É um psiquiatra, né? Que veio até Minas Gerais e ele ficou assustado. Mas é porque talvez lá no país dele já estava mais tranquilo. Estava mais tranquilo. Ele que foi o pioneiro na Itália, no país dele. Sim. Ele Então, mas se ele visitasse outros hospitais psiquiátricos em outros países, ele também verificaria isso, tá? Lembra que eu falei pra vocês da história da loucura? Então, se vocês procurarem em outros países, também tem. Só que aqui concentrou-se o maior número. Porque foi o maior mesmo. Porque era até maior. Você precisa visitar o Museu da Loucura, é aberto ao público. Sim. Você pode ir lá, faça os seus agendamentos se você quiser um guia. A gente vai contar esse bafo. Daqui a pouco a gente vamos rápido aqui, senão nosso tempo não eu dá. Falei que não ia dar, gente. Nós vamos ter que fazer a parte 2. Eu falei que não ia dar. Ela 1h e pouco. Falei, nós duas? Nem nunca. Jamais. Do que eu tava falando. Você ia comentar sobre essa questão, né? De não foi só aqui, não foi só em Minas, não foi só os mineiros, e a gente também falou que ia falar das minorias. Porque todo esse perfil que eu contei pra vocês que caía lá no hospital, hoje a gente chama de minorias. 60 mil milhões? Como é que é? 60. Olha no livro aí. Tá aqui na capa do meu. Tá na capa 60 mil. 60 mil. Onde isso é minoria? Onde isso é minoria? Como que isso é muito legal, essa reflexão que nós tivemos. Muito. Quem era enviado para o Colônia eram as minorias, a escória, era um depósito, né? E aí, 60 mil é minoria? Será que a causa dos surdos, LGBTQIA+, que nem é assim que fala mais, e tantas outras causas, e tantos, como a Tati já saltou aqui, será que é tão minoria assim? E a gente tocou muito nesse ponto para você novamente aprender a dar nome aos bois. Coloca um nome nessa situação. Será que era tão poucas assim meninas que ficavam grávidas na adolescência e por isso eram mandadas para lá? Negros, empregadas, desafetos políticos, surdos, deficientes. Será que era 60 mil, você acha pouco? Então a gente foi e pesquisou quantos surdos tem no Brasil. Milhões de surdos no Brasil. As mulheres é minoria, não no nosso país. Você pode pesquisar aí agora. Nós somos a maioria. Então é uma pessoa à margem, é uma pessoa que tem mais dificuldade, é uma pessoa que tem uma diferença. Então coloca o nome certo. Mas para de se ver como menor. Se você mesmo vê a sua causa como menor, ela nunca vai ser maior. Nunca.
aí ela me bugou, eu travei aqui, eu tô impactada com essa frase, e faz muito sentido. O que mais que nós podemos falar? Eu tô emocionada. A gente ia comentar, então, esse é o livro, tá? Tem histórias muito interessantes, mas se eu começar a contar pra você, não tem como eu não contar toda. Então, no livro da Daniela, ela vai contar a história das pessoas que estiveram lá. Você vai saber o nome, a história de um bombeiro, fica aí, só soltei assim no ar, não falei nada. Mas nós duas comentávamos muito sobre esse assunto e tá, mas vamos lá, vamos fazer uma coisa que a gente chama de rolê das psico-irmãs. De nossa autoria. De nossa autoria, de quando em quando a gente marca um passeio só entre nós duas. Eu, muito corajosa que sou, entro no carro dela, ela dirigindo, e a gente sai por Belo Horizonte, por Minas Gerais, e vamos fazer algo, pode ser da psicologia ou não. Aventura, não? Mas aí que a gente falou, vamos... E aí, já começa assim, a minha irmã, eu sou a irmã mais preparada por ser a mais velha, tá? Então eu penso em tudo e tal. Dessa vez eu falei, tô indo com a minha irmã. Não levou um edredom, uma coberta, um cachecol, um nada, gente. E esqueci do frio congelante que é Barbacena. Se não fosse a cobertinha dessa daí, eu tinha congelado. Nas nossas fotos só dá aquela cobertinha de vó, toda colorida, né? E a gente lá e... Vamos confessar, vamos combinar aqui? Todo mundo ficou com inveja da cobertinha. Então... Todo mundo queria, porque tava muito frio. E aí a gente já tentou reviver, lembra se colocar no lugar do outro, vestir a pele do outro? Nós sabemos de tudo que nós fizemos com o nosso planeta, então o que implica as mudanças climáticas. Hoje o nosso frio, mesmo em Minas Gerais, não chega nem aos pés do que era o frio de 1960, 1940 e por aí, não chega aos pés, tá? Então eu fiquei imaginando, se no dia que a gente foi o ano passado já estava frio daquele jeito, por isso que as pessoas morriam de frio, se você não sabe. Nós não falamos que... nós falamos que eles recebiam, alguns recebiam o azulão, mas alguns não tinham roupas. Então eles ficavam nus, ficavam pelados. Era no pátio com todos os outros pacientes. Em alguns momentos era separado o homem de mulher, em alguns momentos era aquela muvuca, aquele povo todo junto, e em alguns momentos também crianças. Porque, como nós dissemos, não foi só um fato do Colônia. Por exemplo, no livro é falado tanto sobre os meninos lá de Oliveiras, né? Que, por ironia dos destinos, nós chegamos a conhecer, assim, mesmo que de passagem, aquela cidade. Então, era um manicômio, um hospício infantil, que, diferente dos adultos, as crianças tinham, sim, condições de saúde mental e foi crescendo, aquele espaço fechou, foi encaminhado, então, essas crianças para o Colônia e viviam ali, num espaço junto com os adultos, recebendo o mesmo tratamento. Exatamente, isso mesmo. Então, eu não sei quando que você está assistindo esse podcast, mas em 2024, que é o ano que a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul passou por enchentes tão intensas, que vieram a alagar cidades inteiras ali. E depois que as águas começam a baixar e as pessoas estão em abrigos, em escola, em tendas, em locais para então, conforme o tempo for passando, reintegrar elas às suas casas ou outras moradias, mesmo que seja provisória, está acontecendo, por exemplo, situações abusivas de adulto com criança, de criança com outras crianças. Ok? Um espaço controlado, cheio de voluntários, o Estado presente, de alguma forma, não sei, eu sei que é mínimo em relação a que a iniciativa privada e as pessoas do dia a dia, pessoas como eu e você, temos feito ali, isso ainda acontece. Então, você imagina nesse local que não tinha nenhum tipo de intervenção, o que é que não acontecia. Pois bem, a gente falou, somos psicólogas, eu já estive lá uma vez, mas não como psico-irmã, vamos lá nesse rolê. Chegando lá, né, a gente é recebido no Museu da Loucura, que é onde era a administração do Colônia. Chegamos lá e, para ter direito a usar o guia, a gente teria que ter reservado tal horário. E a gente achou que a gente tinha feito isso. Mas a pessoa com TDAH leu o e-mail errado.
Era a partir de meio-dia. Nós chegamos lá muito antes e o guia só era a partir do meio-dia, então a gente meio que se guiou, olhou e tal. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Vamos aqui mesmo? Vamos aqui mesmo. Vamos almoçar mais tarde pra ver esse guia? Deve ser diferente com o guia. Da outra vez eu já vim sozinha. Vamos voltar então, fazer o quê? Já cansados, a gente viajou. A gente ia voltar pra casa. A gente ia embora, almoçar e ir embora. Tá, cara, já estamos aqui. Vamos, com guia deve ser diferente, gente. Eu já vim demorou. Então demorou. Eu gosto já de... estávamos lá passando frio. Eu gosto de ver alguém contando história e embora. Gente, a gente simplesmente foi É um presente. Fala devagar. Foi um presente. Foi um presente. Foi uma dádiva. Eu acho que foi um presente. Nós chegamos e a gente curiosinha. Sabe curiosinha, né? Os professores sempre ensinam muito a gente psicólogo investigativo. Ele é curioso, ele quer saber. Mas a gente supera. Ele não aceita só assim uma fala, ele vai a fundo. Nós vimos um grupinho. Que pererê, que poruru. Parava de falar dentro do museu. Gente, que falta de educação conversando no museu. Eu acho que a gente vai pro museu com aquela ideia do museu e biblioteca do tempo passado. Exatamente. Né? Lá da tia Maricota, não pode falar nada. E uma falação e uma apontação pra lá e pra cá. Atrapalhando a gente tirar foto, como se fosse e eu gravando stories, tava fazendo meus stories, tô contando o movimento, né? E a minha irmã foi se chegando, e a gente assim. A orelha foi crescendo. E era um senhor desse tamanho. Não fala o nome dele ainda. Não vou falar, parece que ele entende, né? Não, mas ele sabe bem do que ele tá falando, né? Quando pensa que não, a gente tava fazendo pergunta pra ele. Faz isso, e aquilo, e aquilo outro. Agora eu vou falar o nome dele. Quando de repente ele me solta. Edson Brandão. Que ele é simplesmente o quê, Cacá? O curador. Simplesmente a pessoa que fez o museu. A delícia cremosa que a gente, assim, lovezinho. Eu apaixonei por ele. Na nossa linguagem, que a gente não entende nada, porque ele é um museólogo, né? Na nossa linguagem não entende nada. Foi o cara que fez, o cara que criou. Projetor. Ele foi o arquiteto, o engenheiro do museu ao vivo e a cor. Nós ficamos chocados. Contando por que ele colocou aquilo, por que ele colocou aquilo outro, e a gente assim. Gente, o meu celular acabou a bateria de tanto que eu assim absorvi aquilo e realmente foi uma experiência indizível, sem palavras. Vai ficar para a nossa memória e na memória das seguidoras que acompanharam. Você que é gata felpudo, pode falar se foi que tava. Que foi realmente assim incrível. Ele um carinho, um cuidado. Um grande pequeno homem. Porque essa história você tem que ter muito cuidado para falar dela. Sabe, nós duas somos mais descontraídos, como eu falei, eu tô achando papo leve. Mas você tem que ter um cuidado para falar, porque é a história da vida de alguém e de alguém que morreu brutamente. Ela não morreu feliz. Às vezes ela nem sabe por que ela estava lá. Ela não sabe nem o que aconteceu com ela. Muitos que engravidavam ali tiveram seus bebês tomados, roubados. Por mais que ela passasse fezes na barriga dela, por 9 meses, para ninguém tocar, o bebê nasceu, o bebê era tirado de suas entranhas. Inclusive tem uma história muito bonita, como a dessas crianças. Bonita no sentido de que a mãe queria encontrar a filha e a filha queria encontrar a mãe. Mas uma história muito triste de uma e de outro. Foram muitos poucos. E quantos bebês nasceram? Eu não sei. Eles tinham esse controle? Não tinha. Era um negócio totalmente desregrado, desenfreado. E a gente estava vendo ali. Quem deu voz, quem criou essa história, que agora ela não é tão feia porque ganha uma roupagem mais estragável, nos ensinando tudo. Então, assim, foi o fechamento que a gente precisava, um respeito ainda maior pela história de cada pessoa que teve a sua vida perdida ali no hospital, que não foi em vão. É por conta disso tudo que a gente consegue contar. Nós não vamos repetir essa história, nós não vamos fazer isso de novo. Nós nos proibimos, né? E podemos contar para vocês, fazendo com que vocês leiam mais, nem que seja um livro-reportagem, para você iniciar aí a sua vida de clubista, por exemplo. Exatamente. E eu enquanto eu li, a principal reflexão
gente destacar, da gente tomar o cuidado com as generalizações, né? Então, quando a Tati fala das minorias, será que são tão menores assim? Ou seja, era uma multidão de pessoas que estavam ali, né? Mas o sistema onde eles estavam, o controle que era feito era de tal forma que, sabe, se eles fizessem um montinho, como é que seria isso? E se eles soubessem que existe psicologia das massas? Freud está aí para isso. E aí, e curioso, Tati, que quando nós visitamos o museu, nós tivemos essa ideia de que a porta, saída ou entrada, o acesso de um espaço para o outro, é coisa de pequenos metros, né? Então, assim, você vê o controle, né? E eu fiquei muito enfatizada quando fala-se assim, das enfermeiras. Será que todas as enfermeiras, todos os psiquiatras, todo mundo? Então, assim, eu estou remoendo muito isso, essa ideia, tanto que é mencionado no livro experiência de funcionários que levavam leite dentro da sua bolsa para o trabalho, dava para alguns dos internos. Então, assim, teve pessoas ali dentro que, de alguma forma, que também estava silenciada devido à sua condição, de precisar daquilo também. Era pouco? Mas era a realidade daquela pessoa. Você me fez lembrar do psiquiatra, o Ronaldo Simões Coelho. Ele ligou, né, para o jornal e disse assim: o meu tempo de validade está acabando. Né? Ele ligou para a Dani e falou: não quero morrer sem ler o seu livro. Porque o que aconteceu? Quando ele falou assim, na época, o que acontece no Colônia é desumanidade, crueldade e não tem caráter de tratar a pessoa. Sabe o que aconteceu? Ele foi mandado embora. Eu não estou questionando esse ato dele, eu concordo com isso que ele está dizendo, mas será que se ele não tivesse dito e ficado lá, ele não teria feito diferença na vida de um outro também? Já que ele tinha essa visão de que era desumano, ele não poderia... Não estou brigando com ele nem nada, entende? Então, só a gente questionar e pôr a boca no trombone e reclamar, o que resolve? O que adianta? Então é isso, às vezes algumas pessoas podem ter ficado lá, eu não sei, eu não estou lá para dizer. Ela amenizou, às vezes, em alguma medida, o sofrimento daquela pessoa. E eu lembro disso muito da história da nossa tia e da minha avó, a mãe da minha mãe, da nossa mãe, né? Nós temos uma tia que já passou por um momento intenso de sofrimento mental e ela precisou ser internada no Galba Veloso. Já conhecendo a história do Colônia, lendo mais ou menos... Lendo não, que a nossa avó não lê. Ouvindo por aí que no Colônia acontecia tal coisa, na hora que falaram para minha avó, sua filha vai ser internada no Galba Veloso, e era um hospício, era um manicômio, era um hospital psiquiátrico, o quê? Ela fez um ato mais altruísta que a mãe pode fazer. Ela largou tudo e se candidatou para ser faxineira daquele hospital. Porque trabalhando lá escondida, ela podia cuidar da filha dela e evitar que algumas coisas acontecessem com ela. Então, assim, será que não teve um ou outro funcionário que tentou de alguma forma fazer isso? Eu não sei, você sabe? E já nessa reflexão, eu começo a pensar sobre a nossa profissão, sobre o nosso trabalho. A psicologia, ela pode ser um trabalho, uma psicologia para as massas, para a multidão, mas ela também pode ser e é para o indivíduo, para o individual. Então, nós trabalhamos com a massa, com o coletivo, com os grupos, tratando o indivíduo dentro do grupo, mas também o indivíduo sendo só ele ali, né? Então, eu fico muito reflexiva quanto ao nosso trabalho, a nossa atuação também. Então, às vezes, o nosso trabalho é tirar a angústia, ajudar aquela pessoa a lidar com aquele pequeno sofrimento que a gente olha assim e fala, é tão simples. Mas para a pessoa que está em sofrimento, a pessoa que está adoecida, é algo tão difícil, tão complicado de lidar. E aí eu comparo o nosso trabalho com essas pessoas, com essas enfermeiras,
também tinham que cozinhar aquela comida que eles também comeriam, né? Então, assim, de alguma forma, nesse dia a dia deles, foi 80 anos de institucionalização, será que em algum momento essa pessoa não foi terapêutica na vida de alguém? Então, esse clube é para isso, gente. Essa ideia do clube é a gente trazer reflexões, nem todas a gente consegue trazer respostas, mas eu agradeço, Tati, por você aceitar o meu convite. Foi um prazer te receber. Eu adoro estar com ela. Tudo bem que no nosso bate-papo, no nosso informal, é bem mais informal, que a gente já estaria misturando os assuntos. Uma falando por cima da outra. Não, deixa eu falar primeiro. Não, peraí, não, mas deixa eu falar. Você não tá entendendo. Ai, gente, fica quieta, tá? Nossa, Deus. É mais ou menos assim. Então foi um prazer. E você é uma psicóloga, uma profissional que eu admiro tanto. Por isso que eu fiz o convite para você estar aqui. E eu tenho certeza que você também pôde se deliciar, pôde aprender um pouco mais. E quais são as suas considerações? O que você quer dizer finalmente? Eu agradeço pelo convite, muito especial, não tinha como recusar. Ainda mais de um livro que é tão importante para mim, para minha história, minha jornada acadêmica, mas também como profissional. Que é isso, eu não olho as massas, eu não olho os 60 mil e nem todos os funcionários, eu quero saber de cada um. A sua individualidade, a sua particularidade, então foi importante a gente poder falar disso. Eu tenho meu perfil pessoal no Instagram, que é @TatianaBacelar, sem o R no final. Eu estou no momento de não produzir tanto conteúdo profissional, é um momento de vestir a roupa de a Tati Pessoa aparecer, para gerar conexão com você, quem sou eu, o que eu faço, o que eu gosto. Estou aqui no podcast da minha irmã, a gente está falando de psicologia, mas a gente está falando de você também, do que você está vivendo aí. Às vezes você está atrás de um computador, de uma mesa, achando que você não faz tanta diferença, ou que não te valorizam como deveria. Então, a gente está aqui para falar que sim, você faz diferença. Sim, você não é uma minoria. E sim, obrigada por estar fazendo o seu trabalho, seja ele em casa, seja ele na rua, onde quer que seja. E muito obrigada novamente pela oportunidade. Você está se tornando sim uma psicóloga de sucesso, de excelência. É um orgulho poder chamar você de irmã e de amiga de profissão. Colega de profissão ou firminho, né? Não, a gente não. Por isso que as psicólogas que estão no meu close friend são psico-friends, gente. Esse negócio de colega não dá, não. E se quiser me chamar outras vezes, fica aí. Fica a dica. Fica o convite do meu convite pra você me convidar. E eu amei o presente, obrigada. Vou usar muito, claro. Geralmente ela me ajuda a escolher os presentes que eu presenteio às pessoas. Eu me superei, não foi fácil. Foi bem difícil, mas foi com muito carinho. Tenho certeza que você gostou. Porque se ela não tivesse gostado, eu saberia também. Mas ela gostou. Eu não consigo. Sabe aquela coisa? Você controla a língua, mas a cara. Ela é intérprete pro de Libras. intérprete de Libras é puxado. É puxado. Mas é isso, obrigada. E eu te agradeço também, Delícia Cremosa, por você estar conosco até esse momento. Por você também nos acompanhar pelo seu engajamento, pela sua força, parceria no meu perfil @afamosacacá. Se eu sou famosa, é por você, né? Você que faz isso comigo. Então, o presente é meu em ter você na minha vida, em ter você me acompanhando, me incentivando e estar aqui comigo nesse Clubecast Tira da Estante, o seu clube do livro em forma de podcast. E mais uma vez agradeço também a Casa Una de Cultura, a parceria da Una. É uma instituição onde eu me formei, onde eu me graduei, mas que me abriu essa oportunidade de voltar para casa e de trazer você, Delícia Cremosa, para esse espaço. Se você tiver uma dúvida, sugestão, se você talvez quiser estar aqui comigo, por que não? Porque esse clube é nosso. Então, vai lá, @afamosacacá, põe o seu comentário, põe a sua dúvida, o seu questionamento. Será um prazer conversar com você. E nos vemos, então, no próximo encontro do Clubecast Tira da Estante, o seu clube do livro